Bom dia, meus amados. Que a graça e a paz do meu e do seu Senhor Jesus Cristo esteja aqui, amém? Eu gosto muito dessa palavra. Que a graça e a paz esteja conosco. Porque são palavras do nosso Deus para nós. E o Espírito Santo de Deus está aqui, amém? Mas Ele não está passeando por aqui. Porque o Espírito de Deus não passeia. O Espírito Santo de Deus está aqui porque Ele está aqui. Ele está aí. Ele está aí. Ele está aí. Ele habita dentro de você. O que inunda este lugar é a glória do nosso Deus. Amém? E é a esse Deus que nós devemos estar louvando todos os dias, agradecendo. Porque o meu lema de vida é, em alguma das reuniões eu pude até colocar, por Ele, para Ele e por causa dEle, são todas as coisas. E a Ele, a glória na igreja para todo o sempre. Amém? Amém. Meus amados, eu sou educadora cristã, ou seja, estou educadora cristã, formada pelo CETEBS, tenho bacharelado em teologia pela Unigran, pelo CETEBS, eu sou capelã da Ordem Mundial dos Capelães Evangélicos, sou mãe, avó daquela coisa linda que está ali comigo. Não é filho da minha filha, né, que ele é meu esposo, é filho do meu filho, um dos, né, porque debaixo daquele ali ainda tem um de 2 aninhos, e a gente chama, né, esses de 110 e o outro de 220. Os irmãos têm a ideia do porquê, né? Mas acima de qualquer coisa, eu sou uma serva que aceita o convite do Senhor como privilégio para ser usada em qualquer posição. Seja lá na congregação do Córrego dos Monos, seja para ornamentar, seja para limpar, seja para ir para a cantina, seja para cantar, ainda que não seja muito bem, viu, Gustavo? Seja para o que for, para pregar, eu aceito como privilégio, porque eu não me escolhi, mas Deus me escolheu, e escolheu cada um de nós, amém? Então hoje nós estamos aqui para ouvir do Senhor. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre visão. Como é bom ter visão, não é? Como é bom quando a gente pega alguma coisa e lê na maior facilidade, né? Sem precisar de óculos, não é assim? Mas eu, como já sou avó, tenho todo o direito de precisar de óculos. Mas alguns, ainda muito cedo, né, já precisam de uma ajuda para que possam enxergar melhor. É maravilhoso podermos contemplar toda a maravilha da criação do nosso Deus, de podermos observar as cores, as flores, as montanhas, os vales, o mar, o rio, toda a beleza que Deus construiu e nos deu de presente para cuidarmos. Então, ter visão é excelente. E a gente sabe como é difícil quando não temos a luz para nos fazer enxergar quando acaba a energia, não é? É tremendo porque nós já nos acostumamos a ter a luz, seja ela natural durante o dia ou artificial durante a noite, da maneira que for. Né? Porque hoje nós temos várias fontes de energias
para a honra e glória do Senhor. Mas, estou falando aqui no sentido físico, do enxergar e do ver. Mas eu quero falar no sentido espiritual. E eu quero falar de alguém que teve a sua visão transformada radicalmente. Poderíamos dizer transformada em 180 graus. Ele, de um lado, olhou para o outro, ou seja, transformou totalmente a sua maneira de olhar o mundo e de olhar principalmente para Cristo. Eu gostaria de convidar então que você, meu amado, abrisse a palavra do Senhor que está nas tuas mãos, lá no livro de Atos, no capítulo 9, dos versos 8 ao 19. Livro de Atos, capítulo 9, dos versos 8 ao 19. Amém? Todos estão enxergando? Amém? Glórias a Deus. Eu estou sem óculos, meus amados. Mas o Espírito Santo de Deus vai me ajudar a ler aqui. Eu estou sem óculos porque eu saí correndo e esqueci. Mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu penso que Ele pode fazer. Vamos lá então? A palavra do Senhor nos diz o seguinte: então, se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias? Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então, o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recupere a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinha, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram os olhos como que umas escamas. Lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Deus, nós glorificamos e exaltamos ao Senhor, porque nós temos o gozo, a liberdade e o privilégio de lermos e aprendermos da Tua palavra, Senhor. Nós Te glorificamos porque estamos neste lugar, porque estamos como igreja, como corpo Teu, adorando e bendizendo o Teu nome, Pai. Então, que a Tua palavra
fale ao nosso coração. Que o teu Espírito faça-nos entender o teu querer para as nossas vidas nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Glórias ao Senhor. Meus amados, então nós estamos aqui exatamente no momento em que Saulo estava a caminho de Damasco para prender e até levar à morte aquelas pessoas que estavam adorando o nome do Senhor Jesus. Quem era Saulo? Eu acho que desde muito cedo nós aprendemos a história de Saulo, que se transforma em Paulo. Saulo era um dos grandes perseguidores dos cristãos, que ainda não eram reconhecidos como cristãos, mas perseguidor daqueles que a elite judaica, que o poder religioso da lei de Moisés achava que era um perigo, que era uma seita, que era algo perigoso tanto para a religião quanto para o Estado em Jerusalém. E Saulo era ferrenho. Saulo foi educado, foi instruído da melhor forma possível. Ele tinha um grande poder intelectual. Ele tinha uma grande bagagem religiosa. Ele conhecia profundamente as leis dos judeus. Saulo poderia, com certeza, em algum tempo, se tornar um grande e poderoso na cidade de Jerusalém, no meio do povo judeu. E ele era convicto. Ele tinha certeza de que o que ele estava fazendo era correto. Ele poderia até dizer: vocês acham que eu, Saulo, que fui instruído aos pés de Gamaliel, o maior sábio rabino da época, posso acreditar, ou posso pensar na possibilidade que esse João ninguém que vocês dizem ser o Messias, que foi crucificado, que está morto, é o meu Salvador, aquele que Deus disse que enviaria como Rei, Salvador? Vocês acham que eu posso acreditar nessa baboseira? Eu estou falando numa linguagem que ele tranquilamente usaria hoje aqui no nosso meio, no nosso povo, na nossa cidade. Ele acreditava piamente que Jesus estava crucificado, morto, enterrado em algum lugar, porque eles tinham roubado o corpo de Jesus, essa era a versão que eles davam, e tinham sumido com ele para que os bobos acreditassem que aquele que foi crucificado entre dois ladrões era o Filho de Deus. E ele então se colocava firmemente na posição de exterminar essa seita que prejudicava a sua convicção, a sua religião, a sua bagagem, a sua autoridade, como aluno de Gamaliel, como aluno das melhores escolas da época, com grande poder de influência, porque segundo a maioria dos estudiosos, dos teólogos, acham que Saulo vinha de família importante dentro da sociedade em Jerusalém. Mas aí, Deus
quando Saulo ia em seu lindo cavalo, belo, maravilhoso deveria ser, imagino, grandão, alto, o melhor no padrão romano. Ele e os companheiros, com cartas de oficiais poderosos, indo para Damasco, cidade que tinha um grande número de sinagoga, e que grande número de pessoas estavam se convertendo ao cristianismo, ou seja, estavam acreditando que aquele que fora crucificado era o Filho de Deus. Então ele estava indo todo convicto e poderoso, em cima daquele cavalo alto, majestoso, para prender e até matar, se necessário, aqueles que estavam em Damasco, glorificando e exaltando o nome de Deus. Mas aí o que aconteceu? Eu não li, mas todo mundo sabe. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu com ele? Eu não estou ouvindo. Mas ele caiu? Ah, ele caiu do cavalo. Porque uma luz nunca vista antes por Saulo, uma luz que não era a luz do sol, uma luz que não era a luz de um eclipse qualquer, uma luz que era algo tremendamente forte, abalou todos aqueles homens, todos aqueles cavalos e o jogaram no chão. E Saulo ouviu, e Saulo viu o Senhor Jesus, aquele que ele dizia que era um João ninguém, palavra minha, viu? A Bíblia não fala isso. Aquele que ele dizia e que cria piamente e que era convicto de que tinha morrido, crucificado e que estava morto. Estava ali dizendo: Saulo, Saulo. Porque, ai, que voz maravilhosa, meus amados. Eu amo a palavra do Senhor. Saulo, Saulo, por que me persegues? O que eu te fiz? E aí o que Saulo respondeu? Lê aí para mim, quem achar, pode ler alto. Hã? Quem és tu, Senhor? Qual a resposta? Eu sou Jesus a quem você persegue. A palavra diz que os companheiros não entenderam nada, não ouviam nada, não viam nada, mas que depois do acontecimento, todos os demais, a Bíblia não fala quantos eram, mas os companheiros que estavam ali, né, para ajudar Saulo na tarefa que ele tinha para fazer, se levantaram, o ajudaram a levantar-se, e aí ele estava cego, ele não via nada. Então, levaram Saulo para Damasco. E levaram Saulo para a casa de Judas. Esse Judas não é nenhum dos que vocês imaginam que conhece. Esse Judas só aparece aqui. É uma casa que o Senhor providenciou unicamente para que Saulo estivesse ali. 3 dias, cego, sem comer, sem beber.
Incrível, né? Porque 3 dias Jesus esteve como Saulo, morto, né? Saulo estava ali, sem ver, sem comer, sem beber. Fazendo o quê? Eu imagino que refletindo. A palavra diz que ele, cego, teve uma visão de que chegaria um homem chamado Ananias e oraria com ele e ele voltaria a ver. E isso aconteceu. 3 dias depois de Saulo estar ali, cego, sem comer e sem beber, eu imagino que refletindo muito, pensando muito, porque Saulo tinha muito o que pensar. Porque ele tinha muito conhecimento. Ele tinha uma bagagem enorme. Ele era intelectual. Ele era sabido. Ele tinha as suas convicções. Ele tinha os seus projetos. De repente, até de ser um grande em Jerusalém, por toda essa bagagem que tinha. E aí veio então Ananias. Não é o Ananias de Safira também. Impôs a mão sobre Saulo. E ele então passou a ver. E aí, meu amado, que visão diferente. Que coisa maravilhosa aconteceu. A transformação foi total. E a palavra ainda diz que ele foi batizado, ele comeu, ele bebeu, ele se fortaleceu, e ele ainda continuou em Damasco com os discípulos. Fazendo o quê? Aprendendo tudo novo. A lei de Moisés, que ele conhecia tão bem, e que ele defendia com unhas e dentes e garras e cavalos e tudo que ele tinha e espada, agora estava sendo ensinada a Saulo pelos discípulos, por aqueles que seguiram a Jesus, que estiveram, com os apóstolos, que aprenderam do Senhor e que acreditaram e que aprenderam que a lei era agora diferente. Como diferente, irmã? Você está falando que Jesus veio mudar tudo? Não. A interpretação era diferente. Porque o amor de Deus, a misericórdia do Senhor, a glória de Deus, a majestade e o poder, e o maior de tudo, a salvação pela cruz de Cristo, era real. E Saulo, então, pôde aprender. Então, o que ele via antes, ele estava vendo agora, de uma forma totalmente diferente. E o que é que isso tem a ver, minha querida? O que isso tem a ver conosco? Tem muita coisa. Porque muitas vezes nós precisamos de transformação. Em alguns momentos na nossa vida, é necessário destruir para reconstruir.
Às vezes é necessário voltar para poder seguir adiante. Às vezes é necessário perder para poder ganhar. Às vezes é necessário deixar-se quebrar para ser refeito pelo oleiro, que é o nosso Deus. Muitas vezes nós precisamos pedir ao Senhor que, através do seu Santo Espírito, retire dos nossos olhos espirituais escamas que não estão nos deixando ver coisas que estão acontecendo ao nosso redor e que, de tanta convicção que temos que tem que ser assim mesmo, pode ser dessa maneira, sempre foi. A lei é essa, a tradição é essa, tem que ser dessa forma, não pode mudar. Às vezes Deus precisa fazer algo para que possamos enxergar o que Deus quer que enxerguemos. Às vezes tem servos que batem o pé e dizem: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Servos com síndrome de Gabriela: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Misericórdia a Deus, misericórdia a Deus. Eu nasci assim, eu posso até ter crescido assim, mas Deus quebra. Deus, me dê visão do Senhor, faça-me enxergar com os teus olhos. Salmo 119, por favor, o primeiro que abrir, vamos lá? Salmo 119, verso 18, se eu não estou enganada. Salmo 119, verso 18. Olha o que está escrito. Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Oh, glórias ao Senhor. Como nós precisamos pedir isso ao Senhor. Desvenda os meus olhos, Senhor, para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. Eu preciso ver o que está atrás das letras, porque a palavra diz que letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, às vezes, nós lemos com os olhos físicos, mas nós temos que ler e aprender com os olhos espirituais, porque, como eu disse, o Espírito de Deus está onde? Dentro de mim, e Ele vai ler por mim, Ele vai enxergar por mim, e me fazer ver as maravilhas da lei do Senhor. E aí, Paulo passou a enxergar de forma diferente, a sua vida foi radicalmente transformada, de perseguidor, ele passou a ser o maior dos perseguidos. De poderoso, poderoso mesmo, intelectualmente, socialmente, moralmente, religiosamente, ele passou a ser o menor dos santos. Efésios 3, ele diz isso, porque eu, o menor dos santos. Tanto é que, a partir do capítulo 13 de Atos, a gente vai ver que não se ouve mais falar Saulo, mas Paulo, que no grego Paulus quer dizer pequeno. E ele se dizia pequeno. Então, o grande, o poderoso, era agora o menor. Mas ele era o menor que foi
instrumento, em algumas traduções, vaso escolhido de Deus para levar aos gentios, aos reis, a minha palavra, o meu reino, o meu amor, a minha salvação. E aí, meus amados, né, o que nós queremos enxergar então como Igreja Batista do Aquidabã? Eu fui pesquisar o que é Aquidabã. Algumas pessoas já sabem porque eu disse, né? Aquidabã quer dizer terras férteis, alagadas, em meio aos rios. Olha aqui que sentido maravilhoso que tem o nome dessa igreja. Terras férteis, alagadas, eu digo, pela água da vida que é Jesus Cristo, manancial que nunca falha, porque lá em Isaías 58:11 o Senhor diz que e serás como manancial, cujas águas nunca faltam. Meu amado, Deus não abandona os seus. Ainda que a amada igreja esteja aqui, e quando eu digo igreja, eu não estou dizendo esse templo, não. Eu estou dizendo cada um de vocês, cada um de nós, porque eu também sou igreja. Ainda que estejam sem o pastor terreno, vocês têm o maior pastor, que é Jesus Cristo. E vocês estão em terras alagadas, férteis, porque a água da vida está aqui. Amém? E o que é que nós precisamos ver? O que é que Deus precisa tirar dos meus olhos para que eu possa enxergar melhor? Vamos começar falando das crianças. Cadê as crianças? Essa igreja tem criança, não? 2, 3 com Davi, 4, 5, 6, 7. Já contei vocês 2. 8, 9. Amém. 10, 11. Tudo criança? Oh, aleluia. Meus amados, muitas vezes nós, como servos maduros, convictos da nossa maturidade, convictos da nossa sabedoria, deixamos de olhar para as nossas crianças. Não contei ela que estava dormindo aqui. Deixamos de olhar para as nossas crianças como Deus quer que olhemos. Eu falei isso, eu peguei um boletim quando eu entrei, já não sei onde eu coloquei. Eu sou mestra em perder papéis, por isso eu tenho tudo grampeado, tudo separado em pastas e envelopes. A concepção que a igreja tem da criança. Obrigada, minha amada. Todo mundo diz, eu não quero que vocês que estiveram comigo digam nada agora. Nada. Todo mundo diz que a criança é A criança é Ai, gente, fala mais alto. A criança é futuro da igreja. A acústica daqui para lá é bom, mas lá para cá, às vezes, a gente não escuta, né? Então, vocês precisam gritar aí, gente, para eu poder escutar, porque eu estou escutando bem o retorno meu, que está excelente. Mas vocês, às vezes, eu não escuto. A concepção do mundo cristão, evangélico, religioso, seja lá o que for. A criança é o futuro
da igreja. É. Mas a criança é a igreja hoje. A criança é igreja. Sabe por quê? Porque a criança é gente. Porque a criança sente. Porque a criança precisa de salvação. Porque a criança precisa de Jesus. Precisa de conhecer. Precisa ver as maravilhas da lei do Senhor. Mas eu não sei quantas crianças tem aqui na lista de aniversariante. Quantas tem? Tem as crianças maduras, né? As crianças que já passaram aqui dos 20, 30, 40, 50, 60. Por quê não ter o nome das crianças na lista de aniversariantes? Elas são igreja. Aquela coisinha linda ali, ó, que eu acho que é a menor. Qual o nome? Davi? Ai, Davi. Davi. Já tem que ter o nome do Davi na membresia da igreja. Que isso, minha irmã? Da onde você está tirando isso? Jesus disse o que sobre as crianças, meus amados? Se você não se tornar como uma criança, eu me emociono porque eu amo criança. E eu vejo crianças orando com uma fé e recebendo de Deus. E muitas vezes nós não valorizamos isso. Se você não se tornar como criança, você não entrará no reino dos céus. Por que será que Jesus disse isso? Por que será que Jesus disse, deixem vir as minhas crianças, não as impeça? Mateus, olha o que Jesus fala em Mateus 18 ou Marcos 9. Mateus 18, 6 ou Marcos 9, 42. Quem achar um dos textos, leia para mim, porque são exatamente iguais. Mateus 18, 6 ou Marcos 9, 42. E aí? Esses pequeninos a quem Jesus se refere aí, são os pequeninos na fé, aqueles que, já maiorzinhos, já mais adiantados na idade, aceitam o Senhor. Mas Jesus está dizendo dos pequeninos que creem nele também, nas crianças que creem no Senhor Jesus. Então, se nós, com toda a nossa maturidade, com toda a nossa carga religiosa, com toda a nossa teologia, com toda a nossa sabedoria, com toda a nossa educação, fizermos um destes pequeninos tropeçar na fé, é melhor que eu amarre uma pedra de moinho, e essa pedra aí não é uma pedrinha não, amados. É pedra que só jumento conseguia carregar. Pedra grande. É melhor que você amarre uma pedra dessa no seu pescoço e se atire no mar. Para a gente aqui é melhor se atirar no rio Itapemirim, que está mais perto. Olha a gravidade. Olha o que nós estamos fazendo às vezes sem nem perceber.
Há quantas crianças, que eu digo crianças até 11 anos, 12 anos, você deu um bom dia hoje? Eu queria ter chegado mais cedo para eu ir na salinha das crianças. Mas, para a honra e glória do Senhor, eu tinha o meu Davi lá. E o meu Davi ficou com preguicinha, né, Davi? Está com conjuntivite. Então, foi uma luta para o avô dele achar uma calça comprida, porque ele queria vir de calça comprida. Ele não queria vir de bermuda. Então, lá na casa dele, né, a gente não sabe muito bem onde estão as coisas, mas o avô dele foi lá, ficou por lá uns 15 minutos caçando a calça, até achar a calça para ele vir para a igreja. Mas eu tenho o maior prazer de chegar em qualquer lugar, falar, lógico, com os meus irmãos, dar um bom dia, a paz do Senhor Jesus esteja contigo, como vai meu irmão, como vai minha irmã, e aí, meu companheiro, meu amigo, meu vizinho, tudo bem, tudo certo? Eu até sou simpática para isso. Mas se tiver uma criança, eu vou dar a mão a ela. Mas para isso eu preciso o quê? Eu preciso chegar na altura dela. Eu preciso me abaixar. Eu preciso me humilhar às vezes. Tem gente que acha que é humilhação falar com uma criança. Meus amados, a criança é um grande investimento da igreja do Senhor para o crescimento da obra do Senhor. Porque quando salvamos que eu digo, né, porque quem salva, quem faz, quem converte é o Espírito de Deus, nós somos apenas instrumentos. Quando nós conseguimos fazer com que uma criança reconheça o Senhor como Salvador e Senhor da sua vida, nós estamos salvando uma alma e uma vida inteira de serviço ao Senhor. E quando salvamos um adulto, às vezes salvamos apenas uma alma, porque ele já não tem tanta vida para entregar ao Senhor. Então hoje, o meu desejo e a palavra do Senhor para cada um de nós é: vamos olhar para as crianças. Vamos investir nas nossas crianças. Como pai, mãe, você tem que ser o primeiro. Porque o filho é a herança que o Senhor deu a você, para você tomar conta. E quando você chegar lá diante de Deus, Ele vai perguntar: e aí? No meu caso. E aí, minha filha Claudete? Cadê o Tiago e a Larissa que eu dei para você tomar conta? E aí? Eu como mãe, ele como pai, você como mãe, você como pai, responderá ao Senhor pelo sangue do teu filho. A igreja vai te ajudar. O ministério infantil vai te ajudar. O pastor vai te ajudar. Os líderes vão te ajudar. Os projetos vão te ajudar. Mas a responsabilidade é tua. E aí? Vamos olhar com olhos do Espírito para as nossas crianças. Mude, deixe Deus mudar a sua visão. Deixe Deus tirar escamas que estão ofuscando o teu olhar espiritual. Deixe Deus transformar o que for necessário. Hoje nós estamos falando sobre crianças, mas tantos aspectos que nós precisamos olhar e deixar cair as escamas através do Espírito, que eu poderia ficar aqui, meus amados, sinceramente,
Um mês. Falando de tantas coisas que nós precisamos mudar, para que possamos enxergar as maravilhas da lei do Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos fortaleça. É fácil? Não é não. Vocês acham que foi muito fácil para Paulo? Perder a visão? Perder todo aquele status que ele tinha? E começar a ser apedrejado, perseguido, açoitado, preso. Pessoas falando mal dele, o próprio Ananias, que Deus enviou, falou: peraí, Deus, esse cara aí está matando e está prendendo tanta gente que está adorando o teu nome, e o Senhor me manda lá? Desacreditado, mas Deus tem o capítulo final da nossa vida. Deus escreve sempre um depois para nós. Então que possamos olhar as nossas crianças de forma diferente. E nesta manhã, o que nós queremos pedir é isso. Dá-me tua visão, Senhor. Olhos que possam ver. Às vezes pedimos almas distantes, mas temos almas aqui, pequeninas ainda. Qual a idade do Davi? 2 meses. E lá no berçário, ele já começa a ouvir da salvação do Senhor. Então nós vamos cantar esse hino. Dá-me tua visão, Senhor. E enquanto estivermos cantando este hino, prestem atenção. Eu quero convidar todos os professores das crianças, todos, líderes, professores, ajudantes, e você que acha que pode servir ao Senhor, ajudando ao ministério infantil. Às vezes você fala: mas eu não sei nada de criança. Mas Deus pode usar você, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Amém? Então, enquanto estivermos cantando, venha, Ministério Infantil, professores de criança, e venha você que quer se colocar como ajudante para salvar os pequeninos a quem o Senhor ama tanto. Amém. Pode se colocar mais para cá, meus amados. Venham. Você que acha que pode ajudar de alguma forma as crianças do Senhor Jesus, venha.
Glórias, 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 glórias ao Senhor. Santo, 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 poderoso é o Senhor, meu Deus. Nós te louvamos e agradecemos, porque o Senhor levantou pessoas, Pai, que estão aqui, à sua disposição, para cumprir o teu querer. O Senhor deu visão a elas, Pai. E eu sei que neste lugar ainda existem muitas pessoas, às vezes que não estão aqui hoje pela manhã, mas que estarão à noite e que podem se colocar na posição para ser instrumento do Senhor na salvação dos pequeninos, Deus. Que o Senhor capacite, que o Senhor ajude, que o Senhor oriente, que o Senhor unja e que o Senhor determine a tua vontade na vida de cada um dos teus filhos que se consagraram ao teu poder, que se consagraram à tua majestade, que te consagraram as tuas mãos, os teus pés, os teus olhos, os teus joelhos, a tua boca e tudo que eles têm para servir ao Senhor juntamente com as crianças. Adorado e exaltado é o teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus amados, a irmã Graziela vai distribuir, juntamente com a sua ajudante, um convite para um treinamento que será ministrado aqui amanhã, a partir das 19h30. Um treinamento para os que já estão trabalhando com as crianças e para os que desejam assim fazer. Então, se você, até à noite refletir e falar: Deus, eu não sei nada, eu sou pequeno demais, mas eu quero ajudar e eu sei que o Senhor vai me usar. Vai lá, chega na Grazi ou na Lídia, oh Deus, e peçam, fala, me dá um convite, porque eu quero estar aqui amanhã, eu quero aprender a servir ao Senhor, eu quero aprender como se faz para falar de Deus, para falar de salvação aos pequeninos. Que Deus nos abençoe. Nós vamos continuar aqui de pé. E eu gostaria de convidar então o irmão, creio que é ele que encerra o culto, Eliseu, que tome então a palavra, que ore mais uma vez, consagrando mais uma vez esse ministério, e entregando as nossas vidas, os nossos agradecimentos e os nossos louvores ao nosso Deus por esta manhã. Peço aos irmãos desculpa, eu me empolgo quando eu começo a falar da palavra do Senhor. Eu prometo que se houver uma próxima vez, não falarei tanto, em nome de Jesus. Senhor, estamos todos entregues nas Tuas mãos para fazer a Tua obra. Usa-nos em nome de Jesus e leva-nos em paz para os nossos lares, é o que te pedimos. Amém.